Sobe para 3 o número de mortes por dengue em Campos. Durante a coletiva de imprensa, o diretor do Centro de Referência da Dengue explicou que, em todos os casos, as vítimas tiveram outras comorbidades, ou seja, não foi apenas a dengue a responsável pelo óbito. Nós tivemos 3 óbitos confirmados. Foi a garotinha, usuária da Unimed, a Maria Fernanda, que morreu com infecção secundária, com sepsemia. Quadro grave, houve assistência. Tivemos o Paulo César, que é um paciente que teve um quadro de dengue grave, dengue hemorrágica, e houve complicação depois, teve hemorragia digestiva. Esse paciente foi óbito confirmado, dengue 4 pela Fiocruz. E tivemos a paciente Dona Maria da Penha, que é uma paciente cardiopata, portador de insuficiência cardíaca, adquiriu o quadro de dengue também e foi confirmado. São 3 casos, um da rede pública, 2 da rede privada. Ainda durante a coletiva, as autoridades de saúde falaram sobre a dengue congênita na cidade. Eles estão aguardando o resultado do exame feito na mãe para saber se o vírus realmente foi passado da mãe para o bebê. O exame da criança deu positivo para a dengue e foi feito depois de 4 dias de nascido, enquanto ele ainda estava na maternidade. Se confirmado, o caso será o 2º no Brasil. A criança já recebeu alta do hospital, já está bem, a mãe e criança encontram-se bem, o quadro já foi resolvido. Segundo a Secretaria de Saúde, apesar das mortes e do caso raro de dengue congênita, Campos apresentou uma queda significativa no número de casos da doença. Ele atribui o fato a um conjunto de fatores. Nós ultrapassamos a barreira dos 7 mil casos, mas numa análise já do mês de abril fechado, nós tivemos uma diminuição do número de casos, o que não nos autoriza a diminuirmos as medidas de prevenção, mas de certa forma, os números caíram um pouco. Mesmo com a diminuição do número de focos e casos da dengue, as unidades de saúde vão continuar com o trabalho de prevenção para que a epidemia não se instale novamente na cidade. A gente chegou a eliminar nessas 7 semanas 1.700 focos, em locais diferentes. A gente chama de cada local um foco. A gente às vezes acha 3, 4 focos. Uma mesma residente a gente chama de um único foco. Então foram 1.700. Isso contribuiu, junto com a atividade diária, de rotina do CCZ, a diminuir a quantidade de focos encontrados. O trabalho de conscientização e o trabalho de busca ativa e de prevenção, ele é feito normalmente mais em outubro, novembro e dezembro, que são os níveis menores de casos de dengue e de focos encontrados. Mas é exatamente nessa época que a gente tem que trabalhar a prevenção para ter tranquilidade, janeiro, fevereiro e março. Ainda durante a coletiva, as autoridades informaram a morte de um homem de 54 anos com suspeita de leptospirose, que morreu no Hospital Plantadores de Cana neste domingo. A Secretaria de Saúde aguarda o resultado do exame para confirmar a causa da morte.